Como criar filhos? Como criá-los de maneira correta? Como criá-los e ensiná-los de forma que seja aprovada por Deus? Como lidar com filhos desobedientes e rebeldes? A realidade é que hoje temos visto pessoas, tanto aquelas que já têm filhos como aquelas que pretendem ter, que estão plenamente amedrontadas, inseguras e, pior ainda, aqueles que acham que estão criando filhos da maneira correta, mas que no futuro colherão frutos desagradáveis e terríveis, pela forma como criaram seus filhos. A outra realidade que temos percebido é uma geração de filhos rebeldes, filhos insubmissos e desrespeitosos, filhos totalmente sem controle ou qualquer temor aos pais ou a qualquer tipo de autoridade, nem mesmo a autoridade de Deus. Mas antes de responder a pergunta como criar filhos, como lidar com filhos rebeldes, eu gostaria de fazer uma pergunta e você procurasse responder com bastante sinceridade. Você, cristão, acredita realmente na palavra de Deus? Você acredita na Bíblia? Você realmente crê que ela é a palavra de Deus? Que é a verdade e o que nela contém, todo o ensinamento dela é necessário e precisamos viver esses ensinamentos para o bem da nossa própria vida? E não só para viver essa vida, mas também para ir para o céu. Essa crença verdadeira na palavra de Deus é essencial para tudo aquilo que rodeia a nossa vida. Consequentemente, também é importante para a criação de filhos e para lidar com a nossa família nos dias atuais. Dependendo da sua resposta, você poderá aplicar ou não os ensinos da palavra de Deus com relação a pais e filhos para colocar essa relação de forma que seja proveitosa e futuramente nós possamos colher bons frutos desses ensinamentos. Agora, se você não crê na Bíblia, se você não crê nos seus ensinos, não confia plenamente que ela está correta em tudo que ela diz, em tudo que ela ensina, se você não acredita que ela está acima da cultura, das ideologias, então você pode seguir o curso dos ensinos deste mundo e pagar para ver o resultado que colherá. Porque hoje nós temos ensinamentos mundanos, cheios de ideologias antibíblicas, que aparentemente estão corretos e que aparentemente são a melhor forma de criar filhos e ensiná-los na doutrina e na obediência à palavra de Deus. Esses ensinos deturpados são aceitos como verdades absolutas e que foram criados por mentes de pessoas sem qualquer temor de Deus. Não creem na Bíblia e não acham que ela seja uma regra de fé. Grande parte desses ensinos, vindo dessas pessoas, elas são inimigas dos valores cristãos. E são essas pessoas estudiosas nesses assuntos de famílias, são verdadeiros especialistas, são doutores, são autodenominadas autoridades. São essas que estão ditando como os cristãos devem criar os seus filhos. É claro que esses filhos não serão nem de perto aquilo que Deus planejou para a sua família. São modelos fracassados, contaminados pelo humanismo, pelo ateísmo e por todo o ensino antibíblico. Então, decida-se. Ou você crê na Bíblia e pratica seus ensinos, ou crê e segue os modelos mundanos. Supondo que você é cristão e que quer obedecer os princípios bíblicos de Deus para a família, então vamos ver o que a Bíblia diz sobre a forma correta de criar filhos. O primeiro ponto que queremos destacar é a obediência. A Bíblia diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A obediência é algo natural na constituição do viver social. É um princípio instituído por Deus. A sociedade se destrói, a família também, quando não há obediência. Não pense que a tolerância à desobediência terá êxito, que não terá. Os pais hoje são propensos a aceitar todo tipo de desobediência. E ao tolerar esse comportamento, você está contribuindo para a destruição do seu filho, para a destruição da família e, consequentemente, a destruição da sociedade. A lei de Deus tratava com bastante severidade o filho desobediente. Veja o que a Bíblia diz. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, e lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe
pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e obstinado, e não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um bebarrão. Então todos os homens das cidades o apedrejarão, até que morra. E tirará o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. É claro que essa lei não se aplica mais hoje em dia. Nem se tem registro na Bíblia que essa lei foi realmente praticável no período da antiga lei. Contudo, ela não foi praticada não porque ela não fosse uma lei boa, mas porque muitas das leis que foram dadas por Deus ao povo, o povo não praticava pela própria maldade que eles tinham em continuar desobedecendo ao Senhor. E essa foi uma das leis que foi desobedecida em Israel. Mesmo que ela não seja mais praticada, não seja possível de praticá-la hoje em dia, fica o princípio. Qual era o princípio? De erradicar o mal, de não permitir que o mal se propague. Então, quando não há obediência e essa falta de obediência por parte dos filhos não são tratadas pelos pais, essa maldade se propaga para outros filhos e para outras pessoas, e, consequentemente, toda a sociedade será prejudicada por conta dessa desobediência. Outro ponto importante a respeito da criação de filhos é o ensino da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ensino da palavra de Deus é essencial para o crescimento dos filhos. Hoje, muitos filhos, eles aprendem de tudo, menos a palavra de Deus. Qual vai ser a consequência de tudo isso? É o que nós estamos vendo. Hoje, a grande maioria das igrejas evangélicas não tem mais nem sequer escola bíblica. As pessoas não têm interesse no aprender a palavra de Deus, mas é mandamento do Senhor que a criança deve ser ensinada dentro dos mandamentos do Senhor. O terceiro ponto que eu queria destacar é a honra dos filhos aos pais. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O ensino bíblico de que os filhos têm que honrar os pais não é negociável. Não pode ser tolerado filhos que desonram os pais e ficam por isso mesmo, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes os pais querem demonstrar um amor excessivo aos filhos, a ponto de tolerar todo tipo de desonra, e vexame e vergonha que os filhos possam lhe causar. Mas essa não é a maneira bíblica. Há filhos hoje que acham que seus pais são seus servos, quando na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Você, pai, não é o empregado do seu filho. Você, pai, não é o amiguinho do seu filho. Não, você é o pai. E a Bíblia requer que o seu filho o honre como pai. Outro ponto que é bastante discutido e bastante debatido na nossa sociedade é a respeito da vara, do castigo, da disciplina. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A disciplina bíblica tem a ver com ordem. A falta dela traz a desordem. O que temos visto hoje são filhos que não conseguem cumprir regras. Primeiro, porque os pais não deixam as regras claras. Segundo, porque não ensinam da maneira correta. E terceira, porque quando os filhos quebram as regras, não há nenhum tipo de punição. Filhos que são criados sem horário para nada, não tem hora para levantar, não tem hora para deitar, não tem hora para estudar,
Tudo isso faz com que a vida da criança seja totalmente desestruturada. E ela vai crescer na vida sem a qualquer noção de regra. E elas passam a crescer e a viver como querem, como bem entendem. Isso não é nada proveitoso para a criança. Por quê? Porque ela não vai ter limites, ela não vai ter barreiras, não vai ter linhas que separam o certo e o errado, aquilo que deve ser obedecido ou não. Os pais têm sempre que deixar claro para os filhos: quando eles errarem, quando eles descumprirem as regras, haverá consequências. Se isso não está claro na cabeça da criança, ele vai ter problema de obediência e de cumprir regras no futuro. Por isso, tenha regras claras e deixe bem claro quais são aqueles erros que são inadmissíveis, que se forem praticados, haverá consequências sim. Haverá castigos que já devem ter sido anunciados quais serão. E por último, para esse vídeo não ficar muito longo, nós iremos gravar outros vídeos a respeito do tema, é motivar os seus filhos a seguir e obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos passar para os nossos filhos a respeito das grandezas do Senhor, da bondade do Senhor. Veja o que a Bíblia diz: os quais temos ouvido e sabido, que nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Algo importante para que os seus filhos também sejam criados na obediência à palavra e que no futuro eles sejam bons filhos, filhos abençoados por Deus, é que eles conheçam o Senhor. E para conhecer o Senhor é preciso você ensiná-los a respeito do Senhor, da palavra de Deus, das maravilhas de Deus, dos grandes feitos que Deus fez e que Deus faz por aqueles que o seguem. Aponte as coisas boas. Não seja aquele tipo de pai que aproveita a presença dos filhos para falar mal das igrejas, falar mal dos cristãos, falar mal dos pastores. Isso não contribui em nada. Mas ensine as coisas boas, que é estar na presença de Deus, fazer parte de um grupo de cristãos, fazer parte de uma comunidade que serve e que adora a Deus, unidos e em comunhão. O quanto é importante viver em irmandade, o quanto é importante viver junto, ter comunhão, ter amizades. Isso fortalece os relacionamentos e nos dá também uma vida mais amena, mais tranquila. Muitas vezes, numa necessidade, nós temos na igreja, nos irmãos, uma ajuda, uma força. Como isso será implantado no coração das crianças se você só mostra as coisas ruins da igreja para os seus filhos? Então aponte as coisas boas, as coisas maravilhosas que é servir a Deus e estar dentro da casa de Deus. Fale dos seus feitos, das coisas grandiosas que Deus fez e que Deus ainda fará. Mas aponte também as perdas, aponte também os prejuízos daqueles que querem ou que desejam viver afastados de Deus. Mostre através dos exemplos. Diga para eles, quando vocês ouvirem falar de coisas negativas, coisas ruins, de pessoas que eram servas de Deus, que viveram, que nasceram, que cresceram dentro da igreja e que hoje estão numa vida totalmente depravada, mostre para ele essas pessoas, mostre esses maus exemplos também, para que eles saibam que viver longe de Deus, afastado de Deus, não é a melhor forma. Ser desobediente, não aprender a respeito das coisas de Deus, desonrar os pais, viver uma vida de transgressão, de anarquia, de rebeldia, isso é a pior maneira de alguém viver. Essa forma de viver é ruim para a pessoa, é ruim para a criança, é ruim para a família e será ruim também para a sociedade como um todo. Eu sou Hildeberto, este é o canal O que a Bíblia Diz. Que Deus abençoe a sua vida. Se não for pedir muito, que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigado por assistir até aqui e que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.